Reportagem especial. Como eu já deixei meu convite aqui logo na abertura do programa, hoje nós temos o segundo episódio dessa série especial aqui no nosso CBN Vitória dos 5 anos da pandemia da Covid-19. Nós iniciamos ontem falando do legado da ciência para o enfrentamento a pandemias, né? Os convidados de ontem, epidemiologista Etel Maciel, infectologista Lauro Ferreira Pinto, que estiveram conosco, viu, ajudando e auxiliando na construção do noticiário, né, ao longo dos últimos 5 anos. Até um alerta, né, eles lembraram aqui fortemente de que tem vacina, que as pessoas precisam se vacinar e não podem esquecer a etiqueta, né, de saúde pública, de se preservar e preservar o próximo, com utilização de máscara, de higienização e tudo mais. Hoje a gente fala da gestão da saúde pública. Eu já estou aqui no estúdio recebendo o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Bom dia, governador. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. 11 de março é um marco, viu, gente? Foi quando oficialmente foi decretada a pandemia da Covid no mundo pela Organização Mundial de Saúde. Quem está conosco também participando, direto de Goiás, não é isso? É o então secretário de Estado da Saúde, que gerenciou a crise aqui com o governador, Nésio Fernandes. Nésio, bom dia. Bom, enquanto a gente estabiliza aí a conexão com o Nésio, eu queria relembrar parte deste momento exibido falas de vocês durante a pandemia. Vamos ouvir. Nós definimos desde o planejamento estratégico de enfrentamento à pandemia que, ao chegar a um gatilho protetor da rede assistencial, nós deveríamos tomar decisões mais rígidas nas restrições às atividades sociais no nosso estado. Essa fase da pandemia é a pior fase que nós estamos acompanhando desde um ano. Tem mais de um ano e pouco que nós tivemos o início da pandemia no Brasil. Este é o pior momento pelo número de óbitos, pelo número de estado que entraram em colapso com o sistema, o número de pessoas contagiadas. Duas falas muito importantes, né? Marcantes também. Porque mais de um ano depois. Mais de um ano depois. Mais de um ano depois. Mais de um ano depois, governador. E nesse momento o senhor alcançou praticamente o ápice, né, E neste dia o senhor pandemia. Decretou lockdown, né? Nós não chamamos de lockdown, né? Porque era uma expressão muito forte. Seria uma paralisação completa das atividades. A gente não paralisou nenhuma atividade industrial, por exemplo. Nós determinamos e orientamos, né, procedimentos, mas não paralisamos todas as atividades. Então, nós não tratamos como lockdown, porque o lockdown seria uma paralisação completa de todas as atividades e a gente julgou que não era adequado. Então, a gente tomou medidas, já tínhamos tomado antes. É bom que a gente lembre sempre que a pandemia foi um processo de altos e baixos, né, de ápice, depois chegando a momentos que a gente teve mais de 200 pessoas perdendo a vida a cada dia. Então, a gente foi vivendo momentos que exigiam, e o mapa de risco definia isso, foi o que a gente exigia, né, atitudes diferentes nossas, duras. E a gente olha assim, quando começou a pandemia, início de 2020, há 5 anos, né, efetivamente agora, a gente olha para trás e vê assim, as medidas que a gente teve que tomar. A gente nunca imaginou que um dia iria tomar, e você olhando para trás agora, fica meio assim, inacreditável que a gente teve que fazer. Não só os gestores, mas as pessoas, né, em termos de isolamento, ficarmos presos dentro de casa. Eu lembro quando começou a pandemia, não fomos nós que pedimos para as pessoas se isolarem. O medo tomou conta de todo mundo. O medo mesmo. É impressionante como... eu lembro que os líderes da Federação do Comércio, mais lideranças de associação de shoppings, me ligaram, acho que eu já contei isso aqui uma vez, pedindo para que a gente pudesse tomar a decisão de fechar o comércio por 15 dias, porque achando que em 15 dias o assunto ia ser resolvido. Tá? Como a gente nunca tinha enfrentado, a gente sabia, né, que não ia resolver em 15 dias, mas você vê que ninguém estava indo nas lojas e os trabalhadores estavam com medo de sair de casa. Então, eles pediram até para a gente poder tomar medidas, tá certo, nessa direção. E o decreto que a gente publicou, o decreto de emergência em saúde, publicamos, assinamos no dia 13, publicamos no dia 16, que era uma sexta-feira, publicamos na segunda, estabelecia todas as regras e os limites da ação da administração pública com relação
aquilo que a gente encaminhou durante esses quase 2 anos de pandemia. Pois é, no 11 de março de 2020, governador, a gente tinha alguns casos, né, já confirmados no Brasil. O primeiro, a gente até lembrou ontem, foi de um passageiro que tinha vindo da Itália, foi confirmado em São Paulo. E nós tínhamos um caso, eu acho que só confirmado, né? O primeiro caso confirmado Santo. nosso foi dia 5 de março. Isso. 5 de março. Tínhamos, então... Assim, Hoje eu conversei com o Nésio, por acaso, ele tá, não sei se o Nésio já está conectado. Ele já está aqui nos ouvindo. Hoje eu conversei com o Nésio, ele me mandou até o aviso de pauta de entrevista coletiva para falar sobre o primeiro caso de pessoa contagiada no dia 5 de março. Nésio está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Uma alegria enorme estar com você, Fernanda, com o governador Casagrande, com todos os ouvintes. Tudo bem, Nésio? Tudo bem. Obrigada aí por participar conosco desses 5 anos da pandemia. O governador já fez aqui uma breve introdução. A gente vai continuar falando, né, dos episódios, inclusive do muito que aconteceu fora de cena, né, de decisões difíceis que vocês tiveram que tomar e depois anunciar publicamente, né? Nésio, você da área da saúde, primeiro caso confirmado no Espírito Santo, você tinha ideia da proporção que isso ia atingir? Eu tinha ideia, porque nós nunca subestimamos o tamanho que poderia alcançar a pandemia no Espírito Santo e no Brasil, né? Desde o final do mês de dezembro, já ainda em janeiro, nós tínhamos reuniões com especialistas da CESA e nós iniciamos diversas projeções e nós sempre fazíamos os cálculos reproduzindo no Espírito Santo o que aconteceria com o nosso estado se a mesma velocidade de crescimento de casos que teve em Wuhan, na China, o que aconteceria no Espírito Santo? O que aconteceria no Espírito Santo com a mesma proporção de casos do Irã, da Europa, de Nova York? Então, nós sabíamos que era uma doença que não tinha vacina. E por ser uma doença infecto-contagiosa, enquanto não tivesse vacina, nós teríamos uma luta de longa duração. Então, a noção, a percepção do risco muito alto que nós tínhamos da dimensão da doença nunca foi subestimada pelo governador Casagrande, pela CESA, por todos aqueles que tinham responsabilidade com as vidas do povo capixaba. Onde você estava no 11 de março? Como? Onde você estava no 11 de março? Você se lembra de onde você estava exatamente quando chegou a notícia, pandemia? Eu estava na CESA, né? Estava na CESA quando foi durante a semana e acho que o contato com o Ministério da Saúde naquela época ele era diário, né? Com o próprio ministro Mandetta, com o Wanderson Oliveira, o acesso à imprensa. A imprensa teve um papel fundamental porque ela tornou cotidiana a atualização. Antes nós tínhamos que buscar nas pesquisas, nas revistas científicas, a atualização das informações. E a imprensa mundial e a regional no Espírito Santo conseguiam manter todo mundo muito bem atualizado. Então, a gente recebia as informações simultaneamente, em muitos casos. Outros casos, não. Éramos a fonte primária que produzíamos as informações. Mas a dimensão da pandemia afetando as vidas de todo mundo era algo muito lúcida, né, na percepção nossa. Eu estava em Vitória mesmo, né? Aqui está dizendo da minha agenda do dia 11 de março que eu, à noite, iria para São Paulo. Não me lembro se eu fui, mas assim, não estou lembrando aqui. Mas na minha agenda tá que eu estaria indo para São Paulo no dia 11, mas passei o dia aqui em Vitória mesmo. O importante a gente falar, reforçar o que o Nésio disse, assim. A montagem na Secretaria de Saúde de um comitê científico com especialistas foi fundamental para nos orientar. Então, desde final de 2019 e já em janeiro de 2020 em especial, né, o Nésio convidou esses especialistas que estiveram aqui ontem, a Etel, o Dr. Lauro e outros, né, professores da UFES, tá certo? E isso foi fundamental para a gente poder definir toda a projeção, né, de pessoas contagiadas, depois os dados que a gente foi formatando, que deu base para o mapa de risco que a gente formatou também no estado do Espírito Santo, depois município por município. Então, essas pessoas foram fundamentais com a nossa equipe da saúde, foram fundamentais para ir definindo as medidas de isolamento, tudo aquilo que a gente tomou de decisão. É uma guerra, nós enfrentamos uma guerra.
E numa guerra, a gente não tinha que estar preocupado se a medida era simpática ou antipática, né? Eu sempre falava isso nas entrevistas coletivas que a gente dava, naquele pronunciamento que a gente fazia praticamente todos os dias, né? E nós tomamos uma decisão, eu, o secretário Nézio, o secretário Álvaro e outros secretários, nós tomamos a decisão de fazer a comunicação direta, diariamente, né, para vocês, através da imprensa, através da rede social, e isso deu credibilidade às ações que a gente estava implantando. E nós fomos no processo de aperfeiçoamento. O primeiro momento foi, de fato, um comitê científico, né, lá para apoiar as decisões da Secretaria de Saúde, do secretário Nézio. Depois nós montamos um acompanhamento com a equipe do governo, a gente se reunia todos os dias, não só com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Governo, né, Secretaria da Casa Civil, porque era um impacto que a gente tomava, as medidas que a gente tomava eram um impacto que atingia todo mundo. Depois nós montamos o centro de comando, tá certo? Que funcionou lá no Palácio da Fonte Grande, aí com gente do governo para fazer compras, né? Para fazer análise. Aí os bombeiros entraram para poder discutir conosco, tá certo? Todo um procedimento que a gente adotou de gestão e a gente conseguiu sempre estar um pouco à frente da pandemia, assim, né? Teve a hora que ela quase pisou no nosso calcanhar, tá certo? Mas não faltou o atendimento a nenhuma pessoa que dependeu de um leito de hospital, de um leito de UTI, de um respirador. Nós conseguimos estar sempre à frente, né, da pandemia. E, infelizmente, nós tivemos países da Europa que foram alcançados de surpresa. A gente viu pessoas morrendo no meio da rua, na calçada, né, sem respiração, sem atendimento. A gente viu os enterros coletivos que a gente viu em Manaus, por exemplo, em outras cidades. Pessoas, aquela crise de Manaus que a gente vivenciou, de oxigênio, de falta de respirador, das pessoas morrendo. Então, assim, aquilo impactava a gente de um jeito, assim, que não dá pra gente hoje relatar. É difícil você relatar o que a gente vivenciou naquele momento. Então, a gente terminava um dia, ia para casa descansar e a gente ficava ali apreensivo, porque durante a noite as pessoas poderiam estar procurando um hospital e não ter lugar para acolher essas pessoas. Então era um momento muito, mas muito difícil mesmo para quem estava à frente, porque sabia que a gente ia continuar com a pandemia, a gente tinha que ampliar, e nós começamos em janeiro a ampliação dos nossos hospitais. Isso foi muito importante, ter iniciado logo a ampliação da nossa rede, né? Isso deu a nós uma condição da gente poder atender todos os capixabas, e a gente teve 2 momentos da pandemia que a gente estendeu as mãos para a gente de fora do estado, para socorrer o Amazonas, para socorrer Santa Catarina, né? Isso foi fruto dessa antecipação que nós tivemos com relação às medidas. Em que momento que você acabou de me contar aqui que a pandemia quase pegou no meu calcanhar, no seu calcanhar? Foi o momento da crise mais profunda da demanda de hospital, porque assim, chegou uma hora que a gente tinha que desdobrar para achar leito de hospital. E chegou uma hora que a gente não tinha respirador. Não tinha respirador no Brasil, né? Nós, por uma articulação que a gente fez com a Câmara de Comércio Brasil-Itália, né, o Feleto, que é uma pessoa conhecida nossa que vive na Itália e é o presidente da Câmara, ele conseguiu um fornecedor que nos forneceu 200 e poucos respiradores rapidamente, mas não tinha respirador no Brasil. As empresas queriam ajudar, não tinha, né? O governo federal não tinha respirador. O Brasil mostrou a sua falta de soberania, tá certo? Numa hora como essa, a gente não tem empresas que produzem o suficiente no nosso país, seja equipamento, seja medicamento. Então, chegou uma hora que a gente não tinha respirador. E chegou uma hora que o contágio era tão alto que a gente tinha que ficar num desespero, buscando contratar leito de hospitais privados, de abrirmos leitos, como os abrimos. Olha como foi o debate que a gente enfrentou, e aí a Secretaria de Saúde foi fundamental nessa orientação para nós, como foi fundamental a gente não ter aberto o hospital de campanha, né? A gente ter tomado a decisão de abrir o Aquidauban lá em Cachoeiro, que era um chamado Elefante Branco, que não funcionava. A gente abriu o Hospital Aquidauban lá em Cachoeiro do Itapemirim, a gente ampliou o Dório Silva, a gente ampliou
o IMABA, nós ampliamos os ferroviários, nós ampliamos outros hospitais nossos, nós contratamos hospitais privados, né, do nosso estado. Então, mas nós sofremos um mês de pressão, mas pressão mesmo, de gente bem intencionada, com medo de não ter leito de hospital, e de gente de má fé. Na produção de fake news foi uma coisa assim, também assim, de você não acreditar, né, que as pessoas numa hora dessa produzia inverdades, mentiras, para poder tirar algum proveito político ou para poder criar dificuldade na nossa ação. Então assim, ter tomado essa decisão e ter suportado a pressão. E internamente nós tivemos muita dúvida de devíamos abrir ou não, tá certo? O hospital de campanha. Mas tomamos uma decisão correta, tá certo? E isso foi importante para a gente, para dar suporte durante a pandemia toda para o atendimento aos capixabas. Como é que era essa conta? Eu estou abrindo o hospital que eu já tenho, a estrutura que eu já tenho, né? E para não ter que abrir uma outra, que era o hospital de campanha. Sim, nós estamos fazendo um investimento aqui no hospital, estou contratando um filantrópico, estou contratando um hospital privado, né, já com estrutura, já com leito, porque o hospital de campanha você teria que montar toda a estrutura, tem que ter leito, tinha que ter respirador, tem que ter profissional, e quase todo mundo que abriu o hospital de campanha foi denunciado, na verdade, né? Teve problemas aí, crises e escândalos no Brasil todo. Então assim, é bom que a gente destaque isso, é bom destacar o papel da imprensa, porque numa época em que muitas fake news foram produzidas, duas atitudes foram fundamentais. A atitude nossa de comunicar aquilo que era bom, aquilo que era ruim. Eu não deixava por neve as coisas ruins, comunicava as coisas boas, nós comunicávamos juntos todas as medidas. E a imprensa, vocês acompanharam de perto e vocês conseguiram levar as informações e combater as fake news junto conosco. Isso foi muito importante. Nésio, com relação ao enfrentamento a outra pandemia, né, que era da fake news, né, a gente viveu também o próprio período do negacionismo, né, vinha das próprias instituições, o não aconselhamento, né? Fernanda, teria sido muito mais simples, e eu não tenho dúvida nenhuma, milhares de pessoas teriam sido salvas se o ex-presidente da República tivesse simplesmente dito: usem máscara e vacinem-se. Não precisava ter dito mais nada. O brasileiro, ele tem uma característica muito singular de ser um ser humano que tem fé, que tem time de futebol, que é torcedor, que tem lado, que segue líderes. E se nós tivéssemos alcançado um mínimo de coesão nacional em torno da ciência, dos elementos que a gente tinha, que nunca foram dúvidas, que vacinas protegiam contra doenças infecto-contagiosas e vacinas seguras e eficazes. E nós fomos constantemente sabotados, né? A relação nossa da Secretaria da Saúde com o Ministério da Saúde sempre foi uma relação de unidade administrativa, de entendimento. Nós nunca quisemos construir pautas ou polêmicas com qualquer grupo político do Brasil. Renato Casagrande sempre foi muito lúcido na orientação de que era preciso buscar unidade, era preciso buscar uma concertação entre diferentes. E nós, de fato, tivemos que combater tanto um vírus quanto também expressões da política, da negação, e isso atrapalhou muito e levou pessoas ao risco, à infecção, ao adoecimento. Eu fico muito triste porque muitas pessoas viveram esse engano já no período em que as vacinas estavam disponíveis. E pessoas que poderiam ter sido vacinadas, protegidas, reduzido o risco de uma infecção grave, de um óbito, evoluíram a perda da sua vida. E não foi só uma ou duas pessoas, nós temos relatos e famílias que perderam pai, mãe, filhos, sobrinhos, famílias inteiras foram devoradas pela Covid-19, mas apoiadas por toda essa campanha de desinformação. Então, é um capítulo muito triste, a gente não pode esquecer. A gente precisa aproveitar esse momento em que temos um momento fora de crises pandêmicas para tentar organizar a sociedade, as instituições, os campos políticos, porque a tradição de vacinação do Brasil, Fernanda e ouvintes da CBN, é uma tradição que iniciou lá
em 1973, com a criação do Programa Nacional de Imunização pela ditadura militar. No espectro da direita, da esquerda, do centro, em todos os campos políticos do Brasil, sempre a vacina foi protegida. As medidas que poderiam ter impacto na vida do povo brasileiro. Então, isso nunca deveria ter sido objeto de polêmica e de espaço dentro da República. Eu finalizo dizendo que esses grupos antivacinas nunca tiveram respeito na comunidade científica. Nunca foram acolhidos dentro de espaços das instituições da República. E nós tivemos esses grupos sendo convocados pelos líderes do governo anterior no Congresso Nacional para participar da audiência, dar parecer técnico para o Ministério da Saúde, combater a posição dos técnicos do Ministério da Saúde. Então, foi muito triste, foi muito duro, mas nós resistimos. Eu acredito que nós vencemos esse processo. O Espírito Santo, quando chegou a vacina, mais de 90% da população tomou a primeira dose. O problema é que nós tivemos, no início da vacinação, até chegar às doses de reforço, uma sabotagem e fomos perdendo o fôlego e a capacidade de mobilizar as pessoas para manter o esquema atualizado. Mas hoje temos mais de 82% da população capixaba com o esquema completo, mas com um desafio muito grande de comunicar o risco, porque, finalizo dizendo, o melhor momento para se vacinar é quando a doença não circula. O melhor momento para estar protegido é quando a doença não é um risco imediato. Quando a doença está estabelecida e circulando de maneira violenta, não você já está se arriscando, a doença está posta. E se você está protegido antes, você então, com certeza, vai trazer alegria à sua família, preservar o seu futuro como pessoa humana. Então, nós temos ainda desafios grandes nessa dimensão da comunicação. De tudo que foi adquirido na época, né? Os respiradores, a ativação de novos leitos, que estrutura hoje ela é mantida e como que a gente estaria preparado aí para uma outra pandemia? A estrutura do governo toda mantida. Tudo que foi organizado pelo governo, não os leitos de isolamento. Você transforma o leito de isolamento em leitos normais de UTI. Também depois, se for preciso, transformá-los de novo em isolamento. Muitas vezes você também pode desmobilizar algum leito de UTI, né, porque você não, em algum hospital talvez você não estivesse precisando de todos, mas toda a estrutura montada, né, pelo governo do estado foi mantida. A gente desfez contrato com os privados, contrato com os filantrópicos, mas toda a estrutura, tanto é que hoje o estado do Espírito Santo é um dos estados com o maior número de leitos per capita do Brasil. E a gente saiu daquelas crises que a gente vivenciava. O legado da pandemia foi esse, a estrutura maior. Você vê, nós temos há 2 anos, isso é importante, viu, Nézia? Você que passou aqui já pela Secretaria, estamos há 2 anos sem nenhuma demanda judicial para ter leito de UTI no estado do Espírito Santo. Há 2 anos. Isso não tem a ver com casos de Covid, é a demanda de internação geral. De internação geral, geral, de qualquer demanda de UTI. Nós temos há 2 anos sem demanda judicial, né, para internar, né, em leitos de UTI. Isso tem a ver com toda a estruturação da rede hospitalar que nós fizemos no estado do Espírito Santo. Então, eu lembro no meu primeiro mandato de 2011 até 2014, e depois, quando eu retornei em 2019, a gente tinha crises ainda, e vocês cobriram muito isso aqui na rede toda da Gazeta, né? As pessoas jogadas na forma de falar e da forma que estava sendo observado, e as imagens, os pacientes jogados nos corredores, em macas, em colchonetes, né? Em mantas. Você vê que pode ser que a gente tenha dificuldade em algum momento aqui e ali, mas você não tem essas imagens mais no estado do Espírito Santo. Então, o atendimento hospitalar hoje no estado do Espírito Santo, provocado por uma estruturação normal, mas adiantado pelo processo de reestruturação das unidades hospitalares para a Covid, permitiu que a gente tivesse um legado, né, de resultado no atendimento hospitalar. Tem um ouvinte aqui, gente, me lembrando de um outro episódio que foi político, né? Mas foi de invasão. O Nésio, na época, né, classificou como invasão dos hospitais, né? E envolveu, quando eu falei de instituições, a gente lembrou aí do ex-presidente Bolsonaro, mas a gente teve episódios envolvendo deputados estaduais da época, não é isso? No Dório Silva. No Dório Silva. Nésio, pode falar. Foi um episódio lamentável, porque dias antes o ex-presidente da República havia incitado os seus seguidores a que eles fossem aos hospitais, invadissem os hospitais, e para verificar se de fato eles estavam cheios, se não era tudo um teatro.
Infelizmente, nós tivemos alguns políticos locais que tomaram essa decisão de desrespeito com os trabalhadores do SUS, com os pacientes, com a crise sanitária que a gente vivia. Eu penso que quase a totalidade deles, talvez com uma ou duas exceções, eles tenham se arrependido depois daquilo, né? Mas, de fato, foi parte de uma cena que não foi isolada, não foi um fenômeno nascido no Espírito Santo, iniciativa própria deles. Eles foram mobilizados no sentido de criar imagens no Espírito Santo daquilo que este grupo político nacional tentou produzir em todo o país, né? Factóides e alimentar aquela agenda de negação e de afronta às instituições sanitárias que estavam sob a liderança dos governos estaduais, especialmente, enfrentando aquela pandemia, É, né? E infelizmente, tivemos aí essa experiência triste no estado, mas eu acho que foi um aprendizado para todo mundo e especialmente para aqueles líderes políticos, que eu entendo que, de fato, foram levados a uma atitude muito irresponsável, desrespeitosa naquele momento. a Mas politização da pandemia foi um problema grave que a gente enfrentou, né? Seja pelo presidente da República à época, né, que até de forma muito contraditória, assim, aportou muitos recursos para os municípios, para os estados, né, até por decisão do Congresso Nacional. O Congresso tomou decisões de ampliar os recursos destinados às pessoas mais vulneráveis e também para os estados e para os municípios, mas ao mesmo tempo a gente tinha o comportamento da antivacina, o comportamento da aglomeração, e foi aí que o Supremo Tribunal Federal também tomou decisão que os governadores tinham protagonismo, tinham direito, legitimidade para poder fazer a condução do enfrentamento à pandemia, não era só do governo federal, através do Ministério da Saúde, e os governadores, todos eles, independente das suas posições políticas, mais à direita, mais à esquerda, todos eles entraram firme na gestão da pandemia. Mas a politização do tema, né, que levou o debate se vai ter alguma medida de isolamento ou não, se vai ter aglomeração ou não, se vai vacinar ou não, né, isso tudo foi um debate que ia para a rede social, ia para a imprensa no dia a dia e que atrapalhou de fato muito, como o secretário Nésio falou, atrapalhou muito, né, as medidas, as decisões, porque a cada ação que a gente tinha que ter que tomar, a gente tinha que conversar muito. Nós nos reunimos muitas vezes com as federações empresariais, com as centrais dos trabalhadores, com as lideranças religiosas, muitas vezes, para poder comunicar, explicar, informar todas as medidas. A imprensa era todo dia, tá certo? Todo dia era entrevista coletiva por vídeo para a gente poder dar as informações. Então essa politização exigiu também um esforço, uma energia nossa que estava na gestão da pandemia muito mais intensa. Como é que é a sua relação política com eles hoje? Vencida a pandemia da Covid-19? Não, a gente toca e desenvolve o diálogo bem, a gente não tem dificuldade, como o Nésio disse, acho que quem cometeu alguma bobagem durante a pandemia pode ter se arrependido, tá certo? E não podemos ter uma outra pandemia para ver como é que as pessoas estarão agindo, né? Então a minha expectativa é que as pessoas tenham refletido isso e sabem da importância que é a liderança, a referência, a conduta de um líder, né, para poder ajudar a salvar vidas de pessoas. Pois é, além da questão da saúde, Nésio, né, e governador, né, teve a questão econômica, né, que foi fortemente impactada. Logo, você já chegou aqui falando, né, que em vários momentos foi a Federação do Comércio, né, a Federação das Indústrias, as instituições te procuraram, olha, encerra. Muitas das vezes as medidas eram tanto quanto impopulares e você assumia, né? Mas tinha um acordo por trás que a população muitas vezes não entendia. Tinha um acordo por trás, tinha um debate por trás. Às vezes não estou dizendo que as entidades apoiavam todas as medidas que a gente tomava, mas
é o que eu disse aqui no início, assim, nós estávamos numa guerra. Numa guerra você não tem que estar preocupado se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Você tem que fazer aquilo que é o certo e usar o bom senso. Então, nós fomos buscando caminhos. O primeiro momento foi de isolamento, de restrição à abertura, depois pelo mapa de risco a gente ia flexibilizando. Então, nós fomos achando o caminho, fomos dando o caminho. As pessoas também se adaptaram, se prepararam, né, para entregar e vender por telefone, por WhatsApp, pela rede social. Nós fizemos financiamentos subsidiados do Bandes, do Banestes, o governo federal também fez isso. Então, os auxílios que a gente concedeu, que o governo federal concedeu e que nós concedemos. Veja que nós não fechamos nenhuma escola, as nossas escolas, mesmo quando não tinha aula, ficaram abertas para a gente entregar a cesta básica, né, para as famílias, porque muita gente depende da merenda escolar para poder sobreviver, para ter uma segurança alimentar. Então a gente foi adaptando para poder proteger as famílias e adaptando. Fizemos o Espírito Santo Solidário, tá certo? Que conseguiu arrecadar muito alimento para a gente poder entregar nas comunidades mais vulneráveis, e fizemos financiamento. Mas assim, isso não era um assunto que todos tinham consenso com tudo. Isso era polêmico e a gente tinha que tomar medidas dentro dessa polêmica, né? Não tinha uma aprovação unânime daquilo que a gente discutia, mas a gente tinha que tomar as decisões. O Poder Executivo tem que tomar decisão sempre, e numa hora dessa também tem que tomar as decisões mesmo que não tenha unanimidade. Então a gente tomava decisões. Teve repercussão política? Teve, né? A eleição de 2022 foi contaminada, né, pelas medidas tomadas, tanto positivamente como negativamente. Positivamente porque a grande maioria das pessoas apoiou e concordaram com as medidas que nós tomamos. Mas teve gente que com legitimidade, porque muitas vezes perdeu recurso, teve problema no seu comércio, né, que ficou desgostoso com a situação, mas é o que eu disse, aquilo não era referência para as medidas que a gente tinha que tomar e que eram as medidas orientadas pelo comitê científico nosso. Os ouvintes estão pedindo aqui para vocês se lembrarem, né, dos momentos que vocês contraíram a Covid. Vocês se lembram, Nésio? Lembro sim. Era uma angústia muito grande, porque eu lembro que eu sou surdo, né? E quando eu fui fazer uma avaliação da minha prótese ao final de 2021, a minha fonoaudióloga falou que eu tinha uma média de uso diária de 18 horas e meia da prótese. Então, assim, eu dormia 5 horas por noite, 5 horas e meia, 6 horas no máximo naquele período. E era o tempo médio de uso da prótese. E era uma angústia muito grande ficar isolado, sem poder estar no cotidiano da secretaria, e a necessidade era aquela, de poder estar ali presente. Mas eu me lembro de modo muito especial de quando o governador pegou Covid, que foi junto com os familiares dele. E lembro como foram dias muito difíceis assim, para o comando da pandemia naquele momento. E quando eu tive Covid pela primeira vez, eu tinha medo da dimensão pessoal também, assim, dos nossos filhos. Na época eu tinha 4 filhos, hoje eu tenho 5 filhos, né? E a gente sempre respeitou muito o poder da doença, que levou a quase 1 milhão de óbitos no nosso país. Então, e isso era muito difícil. Mas eu especialmente lembro, Fernanda e ouvintes, como foi duro para o governador, uma vez que ele pegou e junto com os familiares dele, assim. Lembro como se fosse hoje. Eu fui contagiado, Virgínia foi contagiada. Virgínia gravou, né? Foi para o hospital. Minha mãe foi para o hospital. Minha irmã, minha filha, né? Todos com Covid. E naquela época era assim, eu lembro que um médico foi lá em casa, um médico amigo nosso foi lá em casa nos visitar num dia, e eu desesperado, não querendo que Virgínia nem que minha mãe fosse para o hospital, porque naquela época, quando uma pessoa contagiada, ela ia para o hospital, qual era a leitura que você fazia? Não volto mais. Não volta mais. Se perder a vida, você não pode ir no hospital, você não pode visitar, você não pode despedir no cemitério. Quantas pessoas receberam o corpo dos seus familiares num saco preto? Um saco preto. Então, foi um momento difícil, duro,
muito duro para... Imagina assim, foi para mim, né, que estava totalmente envolvido, imagina para os milhares de familiares que perderam, né, seus... E graças ao bom Deus, nem minha esposa e minha mãe passaram, suportaram e passaram, e as duas internadas juntas no mesmo hospital, e evitando que elas pudessem ver os telejornais, para não saber que as duas estavam lado a lado no mesmo apartamento separados. Então, assim, imagina assim, quem perdeu, né? Nós lembramos com tristeza desses momentos. Imagina quem perdeu, né, seus familiares. Então, gente que podia estar vivendo, tá certo? Aqui ainda, junto conosco, e as famílias perderam muita gente. Nós perdemos muita gente nesse período. Governador, que momento o senhor botou a cabeça no travesseiro e falou assim: eu não vou dar conta? Ou cheguei no limite, assim, chegamos no limite. Eu estou falando do governador como a pessoa que cuida, né, do Estado, né? Nós não tínhamos tempo de pensar que não ia dar conta, né? Acho que não, né, Nésio? Na hora nenhuma, a gente achou, a gente estava num processo, num nível de estresse, de atividade tão intensa nesse tempo, assim, que a gente ia se adaptando, não paramos muito para pensar assim, não vamos dar conta. A gente ficava desesperado, assim, para poder ampliar os serviços, porque a gente olhava a TV e os meios de comunicação só passavam isso. Então, assim, o maior desespero meu não é que não ia dar conta, se eu tivesse uma informação que uma pessoa morreu numa sala de espera, num ambulatório, esperando para ser entubado porque não tinha um respirador. Meu maior medo era esse, alguém que pudesse perder a vida sem assistência. Porque quando você dá assistência e a pessoa perde a vida, você fez tudo, né, para essa pessoa, mas... Então, meu maior medo era esse. Eu tinha medo, né, de que isso pudesse acontecer, mas nunca a gente achou que não ia dar conta, não. A gente tinha muita preocupação e, de fato, um temor muito grande que não pudéssemos dar, né, toda a assistência às pessoas. Nésio? O Espírito Santo teve uma virtude histórica muito grande, porque ele foi liderado por um líder experiente, com uma responsabilidade republicana muito grande. O Renato Casagrande não era um outsider, um novato, um neófito na política, preocupado em preservar-se mais do que nada, e que utilizou todo o seu capital político que ele acumulou ao longo de mais de 30 anos em que o povo capixaba votou em Renato Casagrande, para torrar esse capital político em decisões necessárias para salvar e liderar o Estado de uma pandemia. E isso foi uma virtude que deu um teto totalmente diferente às instituições do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo é grato, a história do Estado é grata por ter tido um líder que foi capaz de juntar o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, igrejas, setores econômicos, a ciência, a academia, e deu um teto muito alto para as instituições. Em outros estados, nós tivemos situações em que os governadores simplesmente liberaram que cada prefeito fizesse o que quisesse. Nós tivemos um grau de concertação, um grau de liderança totalmente diferenciado no estado, a partir daquilo que o nosso governador deu de teto institucional para todo mundo. Porque teria sido muito mais simples, simplesmente colocar a culpa na falta de vacinas, de que não tinha máscara, de que não tinha teste, de que era um problema da crise mundial, que a Covid não era só do Espírito Santo. Não, nós não fizemos isso, né? E nenhum secretário de saúde e nenhuma equipe da área da saúde poderia fazer o que nós fizemos com muita coragem e ousadia se não tivéssemos um comando claro e um teto institucional muito grande. Eu participei da intimidade do governo do Estado do Espírito Santo numa época de muita crise e de diversas crises sobrepostas. E aquele cotidiano, com a nossa vice-governadora Jaqueline, com a Flávia Mignoni, com o secretário David Diniz da Casa Civil, com o Thiago Hoffmann, com o Álvaro. Álvaro, era um cotidiano onde
a gente compartilhava a responsabilidade humana nossa, mas com o exercício do poder político muito maduro, o exercício do poder político muito responsável que o governo do Estado do Espírito Santo tinha com o povo capixaba e com aquilo que a gente tratou de ser para o Brasil um exemplo. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo O que Nésio lembrou aí, obrigado, Nésio, pelas foi palavras. Você lembrou aí de fato, assim, os poderes, a Assembleia, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, né? A gente fez um colegiado institucional que a gente discutia tudo, a gente comunicava tudo, a gente tratava de todos os temas. Então, assim, é bom a gente registrar isso, agradecer também às instituições, porque nós temos uma situação no Espírito Santo de fato diferenciada. Essas relações institucionais são muito importantes para a nossa estabilidade. E numa hora de crise como essa, elas funcionaram, efetivamente funcionaram, e deram segurança para as medidas que a gente tinha que tomar. De fato, seria muito mais simples, né? Você lembrou aí, alguns estados de fato fizeram isso, que os governadores delegaram aos municípios: olha, vocês resolvem aí, vocês é que sabem se deve tomar medidas de restrição à circulação das pessoas ou não. Mas eu tenho muita convicção que muitos prefeitos, não por falta de qualidade, mas não tem a capacidade, não tem a possibilidade de segurar as pressões, né, que poderiam acontecer lá no município, de você pedir para um bar fechar mais cedo, para não abrir, pedir para um restaurante, né, tomar medidas que disciplinam. Então, seria muito mais cômodo para nós a gente delegar isso, né, aos municípios, né, como de alguma maneira o governo federal delegou aos estados, né, não delegou porque a palavra delegar é você, né, ter uma atitude de transferir, mas como não tomou as medidas, os estados entraram, né, nesse tema. Então, assim, a hora que a gente puxa para nós, né, toda essa gestão, isso dá um direcionamento único para o Estado, que só vai mudar à medida que a gente estabelece de forma regional o mapa de risco. Só a partir deste momento é que, de fato, as medidas começam a ser tomadas de forma diferenciada entre as regiões do Estado. Legado de vocês, desses 5 anos, o que vocês levam para a vida? A gente leva primeiro o sentimento de empatia, né? Assim, de que numa hora dessa, assim, você precisa de se colocar no lugar das outras pessoas e você pedir para que as pessoas possam ter empatia, para que a gente possa buscar um caminho ajustado. E o legado público é o legado da saúde. Acho que nós fizemos grandes e importantes investimentos na saúde que ficaram. E o amadurecimento, assim, você como profissional de comunicação, eu como governador, as pessoas que estão aqui nesse estúdio, nós nunca tínhamos passado por aquilo que nós passamos. Nós nunca imaginávamos que iriam passar por aquilo que a gente passou. Não tinha receita de bolo nem manual de instrução. Nada, não tinha nada. Nós tivemos que fazer o nosso caminho caminhando. Nós, ao mesmo tempo que a gente caminhava, a gente construía a nossa estrada. Então, não tinha estrada pronta. Então, a gente teve que ir fazendo, caminhando. Então, a gente fez a nossa trilha, nosso caminho caminhando. Então, todos nós passamos por isso. Isso deixa marcas negativas, porque a gente perdeu muita gente, mas muitas marcas positivas também, porque endurece o couro da gente e a gente está preparado para resistir e enfrentar desafios. Nésio? E tem o legado da dimensão pública, né? Assim, a gente deu um exemplo muito grande no Estado, no conjunto das instituições. Eu preciso fazer um registro aqui, governador, que quando nós tínhamos as reuniões que foram diárias em algum momento, depois semanais com os hospitais públicos e privados e filantrópicos, havia um sentimento, Fernanda, de pertencimento àquela resposta. Todo mundo percebia que fazia parte daquela resposta de enfrentamento à pandemia, que tinha responsabilidade naquele processo. Então, quando a gente toda quinta e sexta-feira preparava os hospitais para poder ter mais leitos nos finais de semana, nas noites, nos períodos de feriado, nos períodos que a gente trabalhava, que seriam períodos críticos, havia uma noção de responsabilidade coletiva. Eu acho que esse legado, ele precisa sempre ser preservado, porque o SUS, ele tornou-se mais forte no coração das pessoas e tornou-se mais unânime nas instituições e nos diversos campos políticos. E isso precisa ser reconhecido.
Foi muito bom para o Brasil ter o Sistema Único de Saúde e termos tido tantas pessoas, tantos trabalhadores, tantas pessoas que não deram entrevistas, mas que todos os dias iam trabalhar e cuidar de desconhecidos que estavam doentes nos hospitais, testando pessoas. E isso essa experiência humana, ela foi muito poderosa. E existe também, acho que na dimensão pessoal, a questão da gratidão, de poder ter sido útil, de poder ter vivido com maturidade e com muita responsabilidade uma época tão dura e que a gente olha para trás e avalia que foi bom ter tido dúvidas, foi bom ter ouvido muito, foi bom ter sido criticado, foi bom também ter liderado todo aquele processo, porque quando a gente faz uma análise comparada, a gente conseguiu ter um desempenho que dá orgulho hoje ao povo capixaba, dá orgulho à comunidade científica, e acho que nós temos que celebrar essa sensação de vitória, sabe? Ao mesmo tempo do pesar de tantas pessoas que nós perdemos, né? De tantas pessoas que poderiam ter sido salvas se tivéssemos tido vacinas mais rápidas, chegando no braço das pessoas, e que se mais pessoas tivessem aderido ao esquema de vacinação completo ao longo ainda da vigência da circulação de cepas que mataram muitas pessoas numa época que nós não tínhamos, que já tínhamos vacinas. Então, eu registro aqui um sentimento de gratidão ao governador Renato Casagrande, ao povo capixaba, aos companheiros e companheiras trabalhadoras do SUS do Estado do Espírito Santo. É isso. Nésio, obrigada, viu? Pela gentileza, tirar esses minutinhos aí para conversar conosco aqui ao vivo. Um abraço grande, satisfação. Deus abençoe a todos. Quer ser despedido, Nésio? Não, quero despedir, né? Agradecer ele também, porque ele foi firme e conduziu muito bem, né, na Secretaria de Saúde a pandemia, e a Secretaria de Saúde, né? Então, um profissional muito comprometido. E em nome do Nésio, eu quero agradecer todos os profissionais da saúde. 5 anos depois, mas tem 3 anos que a gente está numa certa normalidade com relação à pandemia. E muita gente da saúde perdeu a vida. Então eu quero agradecer aqui os profissionais da saúde, mas todos que não pararam de trabalhar, né? Veja assim, as pessoas que trabalham com limpeza pública não pararam de trabalhar, os serviços essenciais não pararam de trabalhar, vocês da imprensa não pararam de trabalhar, muitos serviços, transporte público, a gente conseguiu manter ele de alguma maneira funcionando. Então, assim, as pessoas às vezes passam, esquecem, mas teve um esforço de muita gente para que de fato não parasse, para que a vida pudesse, né, seguir em frente. Então, a gente tem que lembrar desse momento, mas também agradecer a muita gente que esteve junto e participou junto conosco. Governador, te agradeço também. Tá? Tem inúmeros ouvintes aqui falando que foram medidas certeiras, que foram eficazes, que eles estão aqui para contar a sua história hoje, né? Vacine-se, né, gente? Quem está nos ouvindo aqui, tem vacina isso aí. Na rede tem vacina. pública. Vacine-se. Se protejam. Se protejam. Obrigado, Fernando. Viu? Obrigado aos ouvintes.